Vamos, irmãos, fazer a leitura aqui de Gênesis, capítulo 18, do verso 16 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse mais ainda, ou disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei, por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: Não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos falar com Deus? Senhor, Tua palavra é maravilhosa, é poderosa. Tua palavra, Senhor, nos edifica, nos ensina, nos consola. E que todos os efeitos que o Senhor desejar produzir nas nossas vidas através dela nessa hora, que seja feito, Senhor. Fala ao coração do Teu povo, ao meu coração. Precisamos desesperadamente da luz do Teu Espírito para compreendermos e vivermos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Até então, falamos contigo por meio das orações, por meio dos louvores. Mas agora, Deus, fala conosco. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Será que Deus é justo quando decide punir um indivíduo, uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação, o mundo inteiro? Ele é justo quando decide punir? Será que Deus pune pessoas boas junto com pessoas más? Será que é possível nós sabermos se algum acontecimento ruim,
como uma calamidade, um acidente, alguma coisa terrível que aconteça na vida de alguém ou do mundo inteiro, como, por exemplo, a pandemia, né? Será que é possível nós sabermos se algum acontecimento é ou não é punição de Deus? Creio que essas são algumas perguntas que surgem no nosso coração quando nós lemos um texto como esse. No final, a gente vai retornar a essas questões, embora elas, de certa forma, serão tratadas ao longo desta mensagem. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, do verso 16 até o verso 21, é que Deus, o Senhor, ele revela a Abraão o seu propósito de inspecionar Sodoma e Gomorra. Nós vimos na semana passada que o Senhor visita Abraão na sua casa e ele tem, no meu entender, um propósito inicial que é comunicar à própria Sara, esposa de Abraão, os seus planos, as suas promessas, para que ela creia. Para que ela creia que será mãe dali a 1 ano. Depois de ter feito aquela refeição, de ter falado de um modo que Sara ouvisse, entendesse que era o Senhor que estava ali, sondando o seu coração e falando com ela, depois disso, diz o versículo 16, que eles então se levantam. Aqueles 3 homens que apareceram na casa de Abraão, eles se levantam, eles olham para Sodoma, no sentido de caminhar na direção, de mostrar que vão até Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, até certo ponto, Abraão vai com eles. Do verso 17 até o verso 19, só lembrando, né, Moisés foi quem escreveu esse texto. Né? Então, ele, como narrador dessa história, ele descreve aqui uma palavra do Senhor. E nós não sabemos exatamente se o Senhor se direciona a Abraão, ou se é como se o Senhor estivesse falando consigo mesmo, uma reflexão. O fato é que o narrador aqui, assim, sabendo do que se passou ali na mente, no coração de Deus, e no que ele conversou com Abraão, ele então diz que o Senhor fez uma pergunta retórica, né, no versículo 16 e 18, depois uma afirmação no verso 19. Nos versos 17 e 18, nós vemos aqui uma pergunta retórica. Ele diz: ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Ou seja, vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Já que ele certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Eu vou ocultar, é como Deus falando, né? Eu vou ocultar, vou esconder de Abraão o homem que eu escolhi para ser uma grande e poderosa nação, para por meio dele todas as nações da terra serem abençoadas. Eu vou esconder alguma coisa dele? E aí no versículo 19 ele faz uma afirmação. Nós vemos aqui o propósito de Deus para Abraão e sua descendência. Ele diz: eu o escolhi, versículo 19, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele escolheu Abraão para que ele deixe ordens para os seus filhos, para todos os seus descendentes, com respeito ao modo como eles deveriam viver diante do Senhor. Abraão foi escolhido para que ele pudesse não só gerar uma descendência física, mas, sobretudo, uma descendência espiritual. Filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, que conhecessem o Senhor, que conhecessem os mandamentos do Senhor. Então o Senhor está dizendo: eu escolhi Abraão para que ele encarregue os seus descendentes de guardarem o caminho do Senhor, de viverem em retidão, de fazerem prevalecer a justiça, de modo que, se assim eles procederem, eu farei vir sobre ele, sobre Abraão e a sua descendência, o que lhe prometi. E hoje, que é Dia dos Pais, certamente essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer, né? Os pais cristãos devem encarregar seus filhos do dever de andar nos caminhos do Senhor.
Andar nos caminhos do Senhor para filhos de cristãos não é uma opção. Não é algo que tem a ver com a conveniência. Ora, se você tiver tempo, meu filho, vá à igreja. Se você não chegar muito cansado, leia a Bíblia. Não tem esse si. Os pais, eles devem colocar para os seus filhos como um dever. E naquele tempo não havia escola primária, não havia o infantil 1, infantil 2, ensino fundamental, nada disso. Não tinha nem mesmo escola dominical. Abraão ele estava iniciando essa grande igreja chamada Israel. As famílias eram a fonte de toda a educação. Então as crianças aprendiam dentro de casa tudo que elas precisavam aprender a ler e escrever era em casa, aprender sobre bons hábitos, aprender sobre negociações, sobre o trabalho, sobre relações interpessoais, tudo era dentro de casa, com seus pais. E a escolha de Deus por Abraão implica em responsabilidades para com os seus descendentes. Em casa, é que nós aprendemos os princípios, os valores que nortearão nossa vida. É em casa que isso acontece. Se os pais delegarem à escola, ou até mesmo à igreja, somente o encargo de ensinar para seus filhos princípios e valores que nortearão suas vidas, meus queridos irmãos, os nossos filhos estarão perdidos. Porque nem a escola o fará, nem a igreja. É claro que a igreja precisa ser uma comunidade redimida, que expresse bem os princípios e valores do reino de Deus, mas o lugar para elas aprenderem isso é em casa. Deus pode transformar pessoas na idade adulta. E creio que muitos de vocês foram alcançados pela graça já num momento com alguma idade, talvez na adolescência, talvez na juventude, ou talvez já tinham seus 40, 50, alguns até 60, 70 anos. Deus pode transformar pessoas em qualquer momento da vida, mas o natural, irmãos, é nós aprendermos a amar a Deus e vivermos para a sua glória quando ainda somos crianças. Esse é o natural. Se você veio a Cristo numa idade adulta, e você tiver filhos, você precisa agir para com seus filhos diferente do modo como você viveu. Você precisa instruir seus filhos no caminho do Senhor desde o início. Essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer aqui. E uma outra reflexão também, como nós vemos aqui no final do versículo 19, veja, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, existe uma condicional aqui. As bênçãos de Deus são condicionadas à nossa obediência? Sim. Sim. A Bíblia não oculta isso. Quando a Bíblia fala de graça, a Bíblia não fala que a obediência é secundária. As bênçãos do Senhor são, sim, condicionadas à nossa obediência. Se nós avançarmos um pouco, não precisa abrir, apenas ouça, em Gênesis 22, 18, o Senhor fala assim: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, todas as nações da terra serão abençoadas porque você obedeceu a minha voz. A gente vai tratar desse texto lá na frente. Mas veja como Deus condiciona a bênção à obediência. Gênesis 26, lá para frente um pouco mais, o Senhor diz assim: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É porque Abraão obedeceu que então a sua descendência seria abençoada. A aliança da graça que nós temos aprendido na Escritura, que nós temos estudado, que enche o nosso coração, ela não exclui a nossa obrigação de andarmos em retidão e cumprirmos rigorosamente a vontade dele na nossa vida. Não esqueçamos isso, meus irmãos. As bênçãos do Senhor são condicionadas à obediência. Eu não estou dizendo que a salvação depende da tua obediência.
Estou dizendo que as bênçãos sobre a tua vida, sim, estão condicionadas a uma vida íntegra, a uma vida reta, a uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Nos versículos 20 e 21, o Senhor então, depois de fazer essa reflexão, quase que consigo mesmo, né? Ele então fala, dizendo o seguinte: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus se dirige a Abraão e expõe o segundo propósito da sua visita. O primeiro foi aquele que eu já mencionei, de falar a Sara, confirmar sua promessa a Sara. O segundo é esse: o Senhor veio para dizer para Abraão que ele vai inspecionar a condição espiritual das cidades de Sodoma e Gomorra e compartilhar a respeito disso com Abraão, né? Ele veio para isso e veio também, antes de fazer isso, antes de ir até as cidades de Sodoma e Gomorra, ele vai compartilhar isso com Abraão. Aqui o Senhor fala de um clamor. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Depois no versículo 21, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. O que é esse clamor? Esse clamor é o clamor da injustiça. O contexto aqui já indica essa interpretação. É o clamor da injustiça. E aqui o autor bíblico, Moisés, ele está fazendo aqui um contraste entre o procedimento justo e reto de Abraão, como, por exemplo, da hospitalidade, a maneira como ele recebeu o Senhor, a maneira como ele serviu ao Senhor, a maneira como ele tem vivido diante do Senhor, um contraste entre esse procedimento justo e reto de Abraão e o fracasso moral de Sodoma. Eis o contraste que essa narrativa está nos mostrando. Está mostrando um homem fiel ao Senhor, um homem a quem o Senhor se revela, um homem a quem o Senhor visita, um homem a quem o Senhor ouve. Depois a gente vai ver que Abraão se aproxima do Senhor, um homem que Deus permite ter intimidade com ele, e uma terra que está vivendo do seu próprio jeito, está vivendo de uma forma que desagrada ao Senhor. E aí uma pergunta importante para a gente fazer. Sodoma e Gomorra, será que elas teriam a mesma obrigação moral de Abraão? Porque a gente vê aqui na história que Abraão, o Senhor aparece para ele, o Senhor fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Será que Sodoma e Gomorra teriam essa mesma obrigação? Porque às vezes a gente pensa nisso, né? Parece que Deus exige algo a mais do seu próprio povo e não do restante do mundo. Mas o fato, irmãos, é que Deus é o Deus de toda a terra. Deus não é Deus de um povo exclusivo. Ele tem um povo exclusivo, mas toda a terra é dele. Todos pertencem a Deus. Todos lhe devem satisfação. Como disse Abraão no versículo lá, o versículo 25, ele é o juiz de toda a terra. Ele vai julgar todos indistintamente. No capítulo 13, a gente já passou por ele nos estudos de quarta-feira, nós vemos ali que Ló escolheu um lado, naquela divisão que eles fizeram, houve um conflito entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló, houve aquele conflito e Abraão abriu mão da escolha e falou: escolhe você o lado para onde você vai, pode ir, eu vou para o outro lado. E aí Ló escolheu a campina do Jordão, partiu para o Oriente. Eles então se separaram. Abraão habitou a terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele não tinha uma tenda só, ele, né, com a esposa e tal, não. Quando fala de um homem ou de uma família, é um monte de gente junto, uma comunidade grande. E aí diz o versículo 13 de Gênesis 13: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso lá em Gênesis 13.
O Senhor já conhecia a maldade daqueles homens, daquelas pessoas, daquela cidade. E aí a gente poderia pensar, né? Aí no versículo 21 diz: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Parece que Deus não sabe direito, ele veio para dar uma checada, porque ele não sabe ainda direitinho o que está acontecendo, né? Essa é a impressão que dá quando a gente lê esse texto. Mas, meus irmãos, o livro de Gênesis revela um Deus que conhece todas as coisas, mas que interage pessoalmente com o mundo que ele criou. Apesar dele conhecer todas as coisas, apesar dele ser soberano sobre todas as coisas, ele interage pessoalmente. Então, quando a Bíblia fala do agir de Deus, de como Deus atua no mundo, é sempre de uma maneira pessoal. Não é de uma maneira diferente, sabe? É uma maneira pessoal, não há mágica. É uma maneira de relacionamento. A gente pode se lembrar, por exemplo, de Gênesis 3. A gente sabe que Deus sabia que Adão e Eva tinham cometido o pecado. Mas o Senhor chega perguntando: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que não te ordenei que comesses? Então ele chega perguntando. Não é que ele não sabe, mas ele chega interagindo de forma pessoal. Capítulo 4, versículos 9 e 10, quando Caim mata o seu irmão, o Senhor chega para Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabe? Claro que ele sabe. Mas ele está interagindo de maneira pessoal com a sua criação, com no caso aqui, Caim. Ele pergunta: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Por isso, inclusive, aqui a interpretação, clamor de injustiça, os pecados que eles estavam cometendo ali. Gênesis capítulo 11, lembra-se da história da Torre de Babel? O texto do versículo 5 diz: desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu o Senhor para ver. Ué, mas ele não tinha conhecimento? Ele não sabia? Pois é, mas o texto bíblico revela essa interatividade de Deus no mundo. Não é um Deus que criou, deixou as coisas acontecerem e foi embora. Ou então só manda sua chuva de enxofre quando ele quer. Não, ele interage, ele participa, ele averigua, ele inspeciona de forma pessoal a sua criação. A inspeção que Deus diz aqui para Abraão que ele vai realizar, não é porque ele não sabe e precisa ver se de fato o pecado daquelas cidades tem se agravado. Essa é uma forma, irmãos, de mostrar que Deus, quando ele emite o seu juízo, ele não faz de modo parcial. Não é por uma indisposição ocasional, momentânea. Ele acordou meio virado, falou: deixa eu destruir uma cidade aqui agora. Não. Deus não tem esse mau humor. Ele não age de forma precipitada. O verso 21, irmãos, está nos ensinando que Deus é justo quando ele decide punir. Ele não é precipitado, a sua sentença é fruto de acurada observação. Ele conhece de forma pessoal o problema, o pecado. E isso, meus irmãos, é motivo sim para nós confiarmos em Deus. Como um juiz de toda a terra, ele não vai sentenciar um indivíduo, uma família, uma igreja, uma nação ou o mundo inteiro por qualquer motivo ou por nenhum motivo. Quando ele exercer o seu juízo, ele vai fazer de maneira ponderada, de maneira precisa e de maneira justa. É isso que o versículo 21 está nos mostrando. E então nós vamos para a segunda parte desse texto que nós estamos estudando, quando então Abraão interroga o Senhor sobre se ele vai realmente destruir aquelas cidades, havendo nelas pessoas
justas. É praticamente um interrogatório, ele fica fazendo perguntas. O versículo 22 nos mostra que a certa altura daquela caminhada que eles estavam indo, Abraão junto com aqueles homens na direção de Sodoma, a certa altura os homens seguem na direção de Sodoma e Abraão ainda permanece na presença do Senhor. A cena aqui, irmãos, não é totalmente clara, não. Tá? Não é totalmente clara. Mas tudo indica aqui que os homens aqui do versículo 22, que seguem na direção de Sodoma, são os dois anjos que vão chegar lá no capítulo 19. A gente vai ver isso semana que vem, se Deus quiser. Esses dois homens são esses dois anjos que chegam em Sodoma e fazem tudo o que fazem, como é descrito no capítulo 19. Então, Abraão ele permanece ainda na presença do Senhor, como diz aí no versículo 22. E do versículo 23 até o 32, então, é que Abraão interroga o Senhor Deus. Deus não havia dito a ele que destruiria Sodoma e Gomorra. Deus falou isso para ele? Lá no versículo 20, versículo 21, Deus falou para ele, eu vim aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou isso? Não. O que Deus falou? O clamor chegou até mim e eu vim ver se de fato é assim. Se o pecado deles tem se agravado e tem se multiplicado. Então Deus não havia dito que iria destruir, mas queria ver in loco a crescente injustiça e pecado daquelas cidades. Mas acontece o seguinte, Abraão conhecia a realidade daquelas cidades. Abraão sabia que a inspeção do Senhor resultaria em juízo sobre aquelas cidades. Abraão sabia que quando o Senhor chegasse lá, ou os seus mensageiros, aqui os anjos, chegassem naquela cidade, eles veriam uma condição espiritual terrível. E Abraão, então, ele começa a interceder. Ele conhecia os homens de lá, sabiam que eram maus, sabiam que eram grandes pecadores contra o Senhor, sabia que o Senhor iria certamente se destruir aquelas cidades. Então Abraão se aproxima do Senhor e é impressionante o versículo 23, e aproximando-se a ele, Abraão se aproxima do Senhor e ele então fala com o Senhor, fazendo algumas perguntas. Destruirás o justo com o ímpio? Se porventura 50 justos houver na cidade, ainda assim não pouparás o lugar por amor. Você não vai poupar o lugar por amor dos 50 que ali se encontram? Então, Abraão ele está agindo como um advogado aqui. Agora, uma pergunta também que surge na nossa mente, ele está sendo advogado de quem? Talvez ele tivesse preocupado com o seu sobrinho Ló e a sua família, que estavam lá. Então ele está pensando neles, olha, se tiver 50, se tiver 45, 40, 30, 20, 10, talvez ele esteja pensando aqui no seu sobrinho. Mas por outro lado, talvez ele tivesse preocupado com aquela sociedade que vive ali em si, a sociedade. Afinal, Deus havia dito para ele que ele seria a bênção para todas as famílias da terra, o que inclui aquelas pessoas. Então talvez ele estivesse também pensando na cidade em si, naquele povo que vivia ali. Por outro lado, ainda uma terceira possibilidade, talvez ele estivesse preocupado com a justiça em si, a justiça. Para que os inocentes não fossem punidos por causa dos perversos. O que seria uma injustiça, né? Inocentes serem punidos por causa dos perversos, isso é injustiça. O texto bíblico, de fato, não revela o que está no coração de Abraão, o que o motiva a fazer essas perguntas. Eu, particularmente, tendo a acreditar que ele tem em mente o seu sobrinho Ló, a sua família, procura evitar que Deus destrua aquelas cidades e Ló esteja lá e sofra junto, né, e seja punido junto.
Eu tendo a ver dessa maneira, mas pode ser outra coisa, porque a gente não sabe a motivação do coração de Abraão ao fazer essas perguntas. Mas apesar de nós não sabermos quais são as motivações de Abraão, aqui nós vemos um homem atuando como um advogado perante Deus, o que naturalmente nos remete às funções do nosso Redentor Jesus Cristo. Como a gente inclusive leu no texto de 1 João capítulo 2, na liturgia, onde o apóstolo diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8,34, que se refere a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como advogado, Abraão interroga o juiz. E aí os versículos 23 a 25, nós vemos aqui ele fazendo algumas perguntas que até pode parecer algum desrespeito. Ele diz: destruirás o justo com o ímpio? Versículo 25, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Mas, irmãos, com certeza não tem nenhum desrespeito aqui da parte de Abraão, nem qualquer presunção de que ele seja mais justo do que Deus. Nada disso. Ele apenas está apresentando argumentos justos que se alinham com o caráter justo de Deus. Ele está nos dando uma lição de oração, inclusive, como nós devemos orar, como nós devemos interceder, de forma alinhada com o caráter de Deus. É semelhante, por exemplo, ao que fez Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 32, diz, Moisés, versículos 11 e 13, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Moisés apela para o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Lá no capítulo 20, um pouco mais adiante aqui de Gênesis, Deus falou a Abimeleque, um rei pagão, falou para ele que, sobre Abraão, falou, ele, Abraão, é profeta e intercederá por ti e viverás. E de fato, o texto vai dizer que Abraão ora por ele e Deus cura, então, as mulheres lá, etc. Depois a gente vai chegar nessa história. Então, veja aqui que Abraão ele está cumprindo um papel de intercessão e a sua oração é alinhada com o caráter de Deus. Do versículo 26 em diante, nós vemos que Abraão continua insistindo. Ele está inquirindo o Senhor sobre se ele vai realmente destruir aquelas cidades, havendo nelas justos. E aí uma outra pergunta: quem são esses justos? Quem é justo? E logo a gente já lembra de Romanos, capítulo 3, dos Salmos também, que diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não tem justo. Com certeza, não existem homens sem pecado, não existem. Mas, quando a Bíblia se refere a homens, quando eu digo homens, incluam as mulheres junto aí. Quando a Bíblia se refere a homens que têm o temor de Deus, que se arrependem dos seus pecados, que procedem de maneira correta, que buscam viver de maneira reta diante do Senhor, a Bíblia diz que eles são justos. Muitas e muitas vezes nós vemos isto. Então temos que também fazer essa interpretação na Escritura Sagrada. O momento em que está falando sobre a essência da natureza pecaminosa, e nesse sentido não há ninguém justo, fazer diferença daquele momento em que a Bíblia está se referindo a homens que, apesar dos seus erros, se arrependeram, buscaram viver de maneira reta. A Bíblia chama esses de justos também. E Abraão diz
diz de si mesmo no versículo 27, eis que eu sou pó e cinza, quer dizer, ele está reconhecendo, nem eu tenho dignidade de chegar e interceder qualquer coisa aqui diante do Senhor. No versículo 27 ele diz, eis que me atrevo a falar ao Senhor, ou seja, ele se vê como assim, ele não é digno, ele tá como um atrevido, ousado falando ali com o Senhor. Versículo 30, não se ire o Senhor, falarei ainda mais algumas coisas, que o Senhor, né, tem misericórdia de mim, ele está realmente ali com cuidado. Versículo 31, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Versículo 32, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Quer dizer, ele está intercedendo, mas ele sabe que ele não é digno. Ele, nessa história, é o justo, porque ele tem buscado andar de forma perfeita diante do Senhor, mas ele não é digno completamente de estar diante do Senhor e cumprindo esse papel de advogado. E as respostas de Deus são, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Versículo 26. No 28, não a destruirei se eu achar ali 45. Versículo 29, não a farei por amor dos 40. Versículo 30, não farei se eu encontrar ali 30. Versículo 31, não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32, não a destruirei por amor dos 10. Ou seja, Deus está afirmando, vez após vez, que Ele poupará uma cidade inteira, mesmo que hajam ali poucos homens justos. A ideia de poupar aqui é a ideia de perdoar, de suspender o pecado, suspender a culpa, a punição. Como nós vamos ver no capítulo seguinte, capítulo 19, no caso de Sodoma e Gomorra, primeiro o Senhor retira Ló e sua família da cidade, para depois fazer vir o seu juízo sobre aquela cidade. E certamente, meus irmãos, Deus tem poupado o mundo inteiro por causa do seu povo. Por causa daqueles que, embora pecadores, o buscam, reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados. Deus tem poupado o mundo inteiro por causa do seu povo. O juízo eterno de Deus, que o que virá sobre Sodoma e Gomorra simboliza, o juízo eterno de Deus virá somente sobre os ímpios e não sobre os filhos de Deus, porque Deus é justo em tudo que Ele faz. Voltando às perguntas introdutórias, será que Deus é justo quando Ele decide punir alguém, ou uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação, ou o mundo inteiro? Nós vimos aqui nesse texto que Deus é justo sempre. Quando Ele decide punir, Ele o faz de maneira perfeitamente justa. Ele não julga de maneira precipitada, descuidada ou parcial. Ele não favorece alguém sem se importar com a justiça e com a verdade. Segunda pergunta que nós fizemos introdutoriamente, será que Deus pune pessoas boas junto com pessoas más? Uma coisa é certa, irmãos, Deus faz distinção entre as pessoas. Existe um sentido em que todas são iguais, igualmente pecadoras, mas Deus faz distinção. Ele não inocenta o culpado e não culpa o inocente. Ele é justo no tratamento com as pessoas. Ele trata o justo e o perverso com justiça, ou seja, inocentando o justo e trazendo a condenação ao perverso. O problema é que, num sentido espiritual, como eu já venho falando, todos indistintamente são culpados diante de Deus, num sentido espiritual. Todos carregam a natureza pecaminosa, todos merecem a ira e a condenação de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele deu o seu próprio Filho para ser punido no lugar de muitos pecadores. Não de todos, de muitos pecadores. E com estes, Deus
para estes, Deus atribuiu a justiça do seu Filho, de modo que, assim como Abraão, eles fossem justificados pela fé. Então, dessa massa de gente pecaminosa, de gente que merece a condenação de Deus, Deus decidiu salvar muitos desses, entregando o seu próprio Filho e imputando a justiça do seu Filho na conta deles. E uma vez justificados pela fé, não há mais condenação. Não há mais culpa, não há mais qualquer sombra de possibilidade de receberem a punição de Deus. Como Pai, Ele pode e sempre nos disciplina. Disciplina não é punição. Disciplina é disciplina. Visa correção, visa tratar, levantar aquele que está sendo disciplinado. Punição visa destruição mesmo. Então Deus não pune os seus filhos. A merecida punição dos pecadores não virá sobre aqueles por quem Cristo morreu. Então, corrigindo a pergunta inicial foi: será que Deus pune pessoas boas junto com pessoas más? Corrigindo a pergunta, seria melhor assim: será que Deus pune aqueles a quem Ele justificou, juntamente com aqueles que permanecem em seus pecados? Vou repetir a pergunta. Será que Deus pune aqueles a quem Ele justificou por meio de Cristo, seu Filho? Ele pune estes juntamente com aqueles que permanecem nos seus pecados? E a resposta bíblica é muito clara: não. Deus não pune aqueles que Ele salvou, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que receberam a justiça de Cristo pela fé. Deus não pune estes juntamente com aqueles que permanecem nos seus pecados. Deus faz distinção, sim. E a última pergunta, talvez a mais complicada, né? Será que é possível nós sabermos se algum acontecimento ruim, uma calamidade, um acidente, que aconteça na vida de alguém ou no mundo inteiro, será que é possível a gente saber se é ou se não é punição de Deus? Essa é uma questão muito difícil. No caso de Sodoma e Gomorra, pelo que a gente está vendo aqui, a Bíblia diz com clareza que foi punição decorrente do grande pecado de seus moradores. A punição que virá, nós vamos estudar, né, o texto que vai vir, claramente aponta para isso. Eles foram punidos por Deus por conta dos seus pecados. Foi punição mesmo. No caso, por exemplo, das muitas nações que foram assoladas pelos israelitas quando eles vieram da terra do Egito para Canaã, Deus mandou: acabem com todo mundo. A Bíblia diz com clareza que foi também punição decorrente dos graves pecados daquelas nações. A iniquidade deles foi se agravando muito, e como punição Deus mandou o seu povo lá para destruir tudo. Então está muito claro isso. No caso do exílio assírio, que veio sobre o reino do norte de Israel, e também o exílio babilônico, que veio sobre o reino do sul de Judá, e veja, agora é o seu povo, os israelitas, os judeus. Nesse caso também, a Bíblia diz com clareza: foi punição decorrente da idolatria, da desobediência do seu povo. A Bíblia diz, é por isso eles foram punidos. Especialmente no caso do reino do norte, que desapareceu, não tem mais notícia do reino do norte daquele período. No caso, voltando em Gênesis, né, de Noé, no tempo do dilúvio, foi punição de Deus. Deus destruiu toda a terra e preservou apenas a família de Noé. No caso de Nínive, Deus manda o profeta Jonas dizer: olha, em 40 dias Nínive será subvertida. Por quê? Por conta do pecado. E o que aconteceu com aquela cidade? Eles se arrependeram e Deus então não os puniu.
Então, meus irmãos, eu tenho evitado emitir uma conclusão a respeito disso. De algo ser ou não ser punição de Deus. E eu creio que a Bíblia nos orienta a não fazer estas declarações, não chegar a estas conclusões. Aliás, Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, isso está em Lucas 13, alguns chegaram dizendo para ele que alguns galileus, se eu não estou enganado, alguns galileus foram mortos, tiveram seu sangue misturado com o sangue do seu sacrifício, uma coisa terrível. E aí Jesus disse, olha, vocês acham que esses galileus eram mais justos do que os outros galileus? Ou eram mais pecadores do que os outros galileus, por isso eles foram mortos dessa forma? E aí Jesus lembra de uma outra situação, quando caiu a torre de Siloé, isso em Jerusalém. E então ele pergunta, vocês acham que esses que foram mortos quando a torre de Siloé caiu, eles eram mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém? Vocês estão achando que tudo isso é punição divina? E o contexto lá da história vai dizer que não. Estes que foram mortos nessas situações tão terríveis não eram mais pecadores do que os outros. Não eram mais merecedores dessa catástrofe, dessa calamidade do que os outros. E aí Jesus disse, se vocês não se arrependerem, o mesmo vai acontecer com vocês. E aí ele conta uma parábola sobre arrependimento. De como Deus vem buscar este fruto específico nas nossas vidas. Fruto de arrependimento. E naquela parábola, é a parábola da figueira, ele conta a história de alguém que é dono da vinha, né, daquele lugar, e ele vem ver, que nem aqui nessa história, ele vem para verificar se na figueira que foi plantada na sua vinha, se tem fruto ali. E depois de 3 anos, sem encontrar esse fruto, que pelo contexto nós entendemos que é o arrependimento, depois de 3 anos, sem encontrar esse fruto, ele então diz para o rapaz que cuida daquela vinha, fala, pode cortar essa árvore aí que ela tá inutilmente aí. Ou seja, a punição definitiva para os povos que não se arrependem. Então, nós devemos evitar chegar a essa conclusão. Se alguém morreu de Covid, ou se alguém morreu por determinado acidente, que eram pessoas mais pecadoras do que quem ficou vivo. Não. Temos que tomar muito cuidado com isso. Se nós não nos arrependermos, o fim é o mesmo. O fim é trágico para todos aqueles que não se arrependem. Inspeção e intercessão, foi o que nós vimos nesse texto. Em primeiro lugar, a inspeção do Senhor. Ele diz que vem verificar na cidade de Sodoma e Gomorra a condição espiritual. E nesse contexto vem então a intercessão de Abraão, que nos remete à obra de Jesus Cristo, que está diante do Pai e intercede por nós.